que vai fazer, Ângela Vidal, que vai fazer o estudo da noite para nós. Nossas melhores vibrações para ela, como do Gilberto, para que ela se sinta em sua própria casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria para o nosso coração retornar aqui exatamente depois de 5 meses, para o dia 19 de janeiro, nosso último encontro. Então nós agradecemos o convite carinhoso da Lorimar, que podia ter continuado aqui nos falando, não é? As palavras da Lorimar comentando o texto que nos propôs aqui, já tantas reflexões, podiam nos bastar, não é? São reflexões muito profundas. Mas como Deus é esse Pai generoso, Ele tem algo mais a nos oferecer nesta noite. Novas considerações, outras ordens de ideia, para que nós possamos aqui, neste momento, avançar um pouco na nossa cultura espírita, que nos possibilita viver a vida de uma maneira diferente. O conhecimento espírita não é um conhecimento que ilustra a mente, ilumina os nossos corações. Então, tudo aquilo que nós ouvimos aqui repercute na nossa alma num trabalho demorado, é certo, de transformação, de modificação lenta, como um tratamento de longo prazo, porque somos ainda doentes da alma e temos encontrado remédio em Jesus para as nossas aflições, para as nossas angústias. O estudo da noite de hoje é bastante consolador, cumpre bem a finalidade da organização do mundo espiritual em torno da vinda do Consolador prometido por Jesus. São palavras do próprio Kardec e nós vamos ver adiante por quê. Nós vamos estudar os itens 11 a 17 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último capítulo, é o que encerra a obra. E Kardec intitulou esse capítulo Preces Espíritas. Ele apresenta uma coletânea, ele traz alguns modelos, se nos podemos exprimir desse modo, de preces para diferentes ocasiões, diferentes circunstâncias da nossa vida terrena. Ele se adianta no início do capítulo para justificar um conjunto de modelos, quando nós sabemos, estudando no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho, no capítulo que antecede este último, 27, que a prece dispensa fórmulas. Nós sabemos que a prece sentida é a prece que verdadeiramente ecoa nos planos superiores, aquela que tem origem no nosso sentimento, na nossa emoção. As palavras revestem o conteúdo. Elas não têm valor por si, elas só têm valor na medida em que são a expressão de um sentimento nosso em relação a esse ser a quem nós nos dirigimos pela oração. Hoje aqui já evocamos vários deles, são os nossos protetores, hoje vamos falar deles aqui. Então Kardec começa justificando essa coletânea, primeiro dizendo que as preces que são apresentadas ao longo do capítulo não têm nenhum caráter de padronização, não são fórmulas, elas não são absolutas. Foram oferecidas porque algumas pessoas ainda sentem dificuldade de verbalizar, de traduzir a emoção do ato da prece. Então elas sentem falta de um revestimento material, dizem que têm dificuldade de se exprimir, de exprimir a emoção da prece. Nós sabemos que ela não precisa de uma formalização. Quando nós nos sentimos agraciados, abençoados, que é uma palavra da moda, né? Todo mundo fala aí das bênçãos, todo mundo se dizendo abençoado. E nasce em nós um reconhecimento muito autêntico diante de alguma coisa boa que acontece, a gente diz, meu Deus, muito obrigada. Aí está a nossa prece. Ela não precisa de uma elaboração, de um vocabulário específico. Do mesmo modo, quando nós estamos num momento de angústia, de aflição, e recorremos a Deus como esta força criadora, e dizemos, meu Deus, agora eu preciso de ajuda. Nós estamos em prece. Mas ainda sentimos necessidade, às vezes,
de uma prece mais formalizada. Então, os espíritos ditaram diversas, e Kardec deixa bastante claro no texto introdutório que aqui foi feita uma seleção, uma escolha que não tem nada de absoluta. Muitas outras preces foram ditadas. E há também um outro objetivo dos espíritos ao ditarem essas preces. Kardec diz que é chamar a nossa atenção para os princípios espíritas. E como a gente faz isso por meio da prece? Qualquer enunciação expressa o nosso modo de ver nas situações mais diversas na vida. Aparece um episódio na TV, um acontecimento no jornal, nós fazemos um comentário. Esse comentário revela o nosso modo de compreender as coisas do mundo, os acontecimentos, os eventos. Isso também acontece na oração. Ao falarmos com Deus, nós também expressamos o nosso modo de ver a nossa relação com Deus, a própria vida. Então, se alguém diz, por exemplo, Jesus, meu Pai amado, já expressou aí uma crença. A crença de que Jesus é o Pai. Numa prece espírita, essa formulação não é cabível. Porque no Espiritismo a figura de Jesus não se confunde com o Criador. Então, na prece espírita, nós falaremos a Jesus como nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso Senhor, nosso modelo, mas não o chamaremos Pai. Então, a prece expressa o modo de ver também a nossa relação com o Criador. Por isso foram oferecidos esses exemplares de orações. Aqueles que se sentirem necessitados podem recorrer a esses modelos. Eles nos são úteis em algumas situações bem específicas, quando nós estamos tão desajustados intimamente, que muitas vezes não conseguimos fazer a prece. Então, esse foco que o texto dá, a materialidade do texto escrito, nos ajuda a manter o pensamento focado na oração. São sugestões do codificador. Os itens que nós vamos estudar estão no segundo grupo das orações apresentadas por Kardec. Ele estabeleceu 5 categorias. Na primeira ele colocou as preces gerais, na segunda as preces por aquele mesmo que ora, na terceira as chamadas preces pelos vivos, na quarta pelos mortos e uma última seção das preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Então nós vamos tratar aqui daquelas preces que nós fazemos por nós mesmos, em 2 situações específicas. Aquela que nós dirigimos aos nossos anjos, guardiães e aos nossos espíritos protetores, e um tema que se relaciona a esse, que dá sequência dos itens 15, 16 e 17, a prece ou as preces para afastar os maus espíritos. Começando pelas preces que nós dirigimos aos nossos anjos, ou ao anjo guardião e aos protetores espirituais. Kardec, antes de apresentar as preces, faz um pequeno prefácio. Ali ele traz os aspectos conceituais ligados àquele tema, justamente para dar mais clareza aos princípios espíritas que estão expressos naquelas orações. Então ele começa lembrando que desde o nascimento nós temos no mundo espiritual alguém que se ocupa em nos conduzir durante esta existência, como um pai. Dizem os espíritos que essa comparação não é perfeita, é aproximada, mas é boa para a nossa compreensão. O objetivo de um bom pai é conduzir o seu filho pela trilha do bem, orientando, dando os bons conselhos, trazendo aquelas orientações necessárias. E também dizem os espíritos a Kardec que esse nosso anjo guardião, por vezes, até mesmo após a nossa desencarnação, continua como um tutor, como um orientador. E é alentador saber que alguém está lá vigilante, tomando conta de nós, em momentos em que nós nos sentimos tão solitários às vezes, tão incompreendidos tantas vezes. E Kardec afirma
baseado nas informações dos espíritos, que este anjo guardião é sempre alguém de ordem elevada. É alguém avançado na experiência, alguém que cuida de nós com condições para fazê-lo. No Livro dos Espíritos, nós encontramos 37 perguntas sobre este tema, dos protetores e sobre também os anjos guardiães. É uma quantidade bem expressiva. Nós estamos contando as 4 que são subdivisões das perguntas principais. São 33 e algumas subdivisões somam as 37 perguntas. Então é um tema que Kardec estuda com muito carinho, com muito cuidado, e vale a pena consultar o Livro dos Espíritos. Ele afirma que além deste anjo, deste ser mais elevado, nós temos outros protetores, que são espíritos que têm simpatia por nós, são um pouco mais elevados, mas não necessariamente muito mais elevados, mas estão dispostos também a fazerem o nosso bem. Nós podemos encontrá-los nos nossos amigos, parentes que desencarnaram. Nós que trabalhamos nas salas de desobsessão, vemos o papel tão importante das avós, não é? Quantas vezes aquela avó que morreu quando ele ainda era uma criança, é o elemento que vai, pela afetividade, resgatar aquele coração que se distanciou da lei do amor. Então as avós costumam ter um papel importante, as nossas referências primeiras de afetividade. Nós sabemos que nós temos amigos nesta existência e temos amigos de outra existência. Kardec diz que alguns nós nem reconheceríamos hoje se os encontrássemos no mundo espiritual, porque a nossa memória recente não tem este registro. São companheiros de vidas passadas que têm afeição e que se dedicam a cuidar de nós. Então Kardec diz que este anjo guardião seria o nosso guia principal e os protetores seriam os nossos guias secundários. Ele lembra que não há nenhuma situação em que a gente esteja desamparado. Embora haja situações em que nós nos colocamos fora desta proteção, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas antes, vale dizer que se nós recebemos alguém desde o nascimento para cuidar, velar pela nossa existência, para cuidar de nós, nós não recebemos um espírito destinado a nos fazer o mal. Porque há alguns que creem que nós temos o anjo bom e o anjo mau. Esta imagem aparece muito nos desenhos infantis, não é? Aparece o anjinho sempre orientando, dando bons conselhos, pedindo que a gente não se envolva em confusão, e aparece a figura aqui do diabinho falando aquilo, tudo que a gente não deve fazer. Então Kardec diz que se maus espíritos se aproximam de nós e convivem conosco, isso se deve tão somente ao fato de que nós, pelas nossas inclinações, pelo nosso perfil, vamos nos colocando na companhia destes companheiros. Outra definição que ele apresenta é de espíritos simpáticos, porque simpático para nós tem sempre uma conotação positiva. Os espíritos simpáticos são aqueles que têm características semelhantes, gostos, pendores, não são necessariamente bons espíritos. Então, se nós cultivamos maus hábitos, nós vamos simpatizar com outros que também têm costumes semelhantes, que não são necessariamente bons. E Kardec fala dessa ideia de uma forma muito bonita. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos uma das respostas, nessa sequência de perguntas sobre os espíritos protetores, a de número 495, porque esta é uma resposta assinada por São Luís e Santo Agostinho, não é? Bastava um deles, mas essa é caprichada, foi assinada pelos dois. E aqui nós vamos encontrar: nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo em que lhes ouve os ponderados conselhos.
Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Então, nós temos aqui a oração apresentada como um recurso que nós não temos ainda muita noção da extensão das suas possibilidades em nosso benefício. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, buscando os nossos protetores, e nós gostaríamos de saber quem é o nosso, né? O Chico sabia, o Divaldo sabe, a gente também queria saber. Divaldo quis tanto tempo um nome, né? Até a Joana dizia, tá bom, queres um nome, né? Nós não sabemos, que Kardec diz que não precisamos saber, mas nós podemos nos dirigir diretamente a este ser espiritual. Se não queremos fazer assim, basta que nós nos coloquemos em sintonia com o alto, pedindo o amparo daqueles espíritos que estão responsáveis por nós. Ele cuidará, mantendo o seu anonimato, porque nem sempre é útil essa revelação e nem todos nós temos acesso assim tão direto àqueles espíritos que convivem conosco. Depois de fazer essas considerações, Kardec fala dos objetivos, apresenta aí um objetivo dessa prece que nós devemos fazer aos nossos protetores. Solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes forças para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Porque qual é a nossa tendência? Sabendo que tem alguém que pode atender às nossas solicitações, pedir facilidades para a nossa existência corporal. Ah, tem alguém para me ajudar? Então, mês que vem eu tenho uma conta aí que está vencendo, né? Não tenho dinheiro para pagar a conta. Então, estou precisando dessa movimentação do alto aí para me ajudar a pagar a conta. Por que a gente espera? Que a gente vai passar ali na casa lotérica, vai preencher os números e a gente vai pagar não apenas aquela, como todas as outras despesas do mês, e vai poder usufruir o resto da vida de conforto sem trabalho. Os espíritos estão prontos para atender às nossas necessidades, não aos nossos caprichos. Um bom pai, quando educa, aprende a distinguir uma coisa da outra. Ele reconhece que, como pai, ele precisa cuidar das necessidades do filho, mas sabe que atender aos caprichos é deformar o caráter, na maioria das vezes. Então, assim, agem os espíritos em relação a nós. Kardec pergunta se esses espíritos, eles ficam tristes quando nós somos resistentes a seguir os bons conselhos, se eles se entristecem. E Kardec diz que, obviamente, eles têm uma certa consternação, mas eles não sofrem por nós, porque eles entendem que isso faz parte do nosso desenvolvimento. Quando uma criança também faz malcriação e chora porque ela não conseguiu aquilo que ela gostaria de ter, hoje assistimos a uma cena, entramos numa loja de brinquedos para comprar um presente de aniversário, e não sei porque as mães fazem isso com os filhos, não é? Elas levam as crianças para aquele lugar cheio de brinquedos, porque a loja era realmente maravilhosa, muito bem arrumada, e diz, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, não é? Então é claro que diante da frustração, aquela criança chorou muito, e ela se irritou com a criança ainda, não é? Então, vamos entender que, de um certo modo, a criança vai aprendendo a lidar com as privações e a mãe também vai entendendo que faz parte da vida ter alguns desejos não atendidos, porque na maioria das vezes, na vida adulta, os nossos desejos não são atendidos. É porque nós ainda não entendemos o que nós estamos fazendo na vida material. A vida material é uma vida de trabalho para o espírito, de desenvolvimento para o espírito. Então são necessários desafios que impõem sofrimento em algumas vezes. Então os espíritos não podem nos privar daquilo que nos faz crescer. Seria como uma criança que dissesse, eu não quero então mais estudar, eu não quero mais fazer provas, porque eu não quero ter mais que estudar para provas.
Os pais entendendo que aquela função é uma função importante, que aquele aprendizado é um aprendizado importante, submetem as crianças ao processo de escolarização. Então, os espíritos não nos privam daquelas experiências que são indispensáveis para o nosso crescimento. Bom, então, para que a gente ora? Kardec deu 3 modelos, podemos chamar assim, para este tipo de prece. Nós não vamos lê-los todos, porque a leitura ficaria cansativa. Elas, de algum modo, têm pontos de coincidência, então isso também seria desnecessário. Na primeira prece, nós extraímos alguns fragmentos delas, né? Então, na primeira nós encontramos: sustentai-nos nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Está pedindo para suportar as dificuldades da vida sem se queixar. Porque às vezes a gente até aguenta, mas reclamando um bocado, não é? Quanto a gente aguenta? Porque na maioria das vezes nós também não estamos querendo suportar mais nada, nem mais ninguém. A gente usa essa expressão, né? Mas essa pessoa é insuportável. Nós ouvimos uma vez uma certa interpretação, podemos dizer, uma leitura da palavra suportar, sobre a qual nós não havíamos refletido. Suportar para nós é aturar, não é? Mas suportar, no seu sentido etimológico, é dar suporte. Dar suporte ao outro. Ser o esteio, muitas vezes, de um grupo, que é um grupo difícil. Assim como nós temos também aqueles que lá do alto estão também nos suportando, no sentido de sustentação, de nos manter firmes para os embates que são da vida. Nós temos uma imaturidade espiritual muito grande. Então, nós queremos, como as crianças que querem brincar o tempo todo. Então, a criança brinca, a gente está na hora de estudar. Ele sempre diz o quê? Mais um pouquinho, né? Meu filho dizia, você sempre escolhe a melhor parte da brincadeira, não é? Fosse a hora que fosse, mas era sempre a melhor parte. Nós também somos assim. Nós não temos as brincadeiras de criança, mas nós temos as distrações. Então, nós também queremos o lazer demorado, as festas prolongadas, os divertimentos que são naturais da existência. A criança tem de brincar. Nós, adultos, precisamos também dos momentos de diversão, de descontração, mas não podemos nos demorar neles. Porque nós temos um trabalho a realizar na nossa vida. A nossa vida é cheia de obstáculos. Então nós temos aí, né, a proporção estabelecida, podemos dizer, né, de 6 dias para 1. No 7º dia, o dia do descanso. Mas se nós pudéssemos, nós ficaríamos o tempo todo só na diversão. Isso não nos faz crescer, entorpece a alma. Então, nós vivemos estados repetidos de frustração, porque nós queríamos o prazer o tempo todo, o contentamento. Queremos ficar agradados o tempo todo. E a vida vai nos chamando ao cumprimento das responsabilidades. E como nós rejeitamos as obrigações, nós sofremos. Elas se tornam onerosas para nós. Há vários motivos por que isso acontece, né? As razões que nos levam a escolher uma atividade profissional, muitas vezes distante da nossa vocação, porque a nossa vocação ela não tem uma boa perspectiva econômica. Então nós nos submetemos a tarefas às vezes que são rentáveis, mas que não nos dão nenhum prazer emocional, nenhuma satisfação íntima, um sentido de estar produzindo para o bem da coletividade. Então, o trabalho é um fardo. Nós aturamos de segunda a sexta, alguns no sábado, para, no fim de semana, ficarmos livres daquilo. Se a nossa tarefa fosse uma tarefa prazerosa, nós viveríamos o cansaço natural de qualquer atividade que necessita de repouso, de refazimento. Mas não esse estado de
rebeldia espiritual, no sentido de, de novo, eu vou ter que acordar de novo, eu vou ter que voltar para aquele lugar de novo. Então nós vamos vivendo as insatisfações. Então pedir a Deus para suportar as situações sem queixumes. Isso só é possível não numa atitude hipócrita. Então tá bom, nunca mais eu vou reclamar. Mas aquilo consome, né? A gente não fala, mas aquilo corrói a alma. Já sei que eu não posso reclamar. A gente não reclama aqui, mas o pensamento é tão barulhento. Quando é que a gente muda de concepção? Quando a gente entende. Quando a gente aceita, no conceito da resignação, que a Joana de Ângeles traduz por aceitação dinâmica. A resignação não é uma coisa assim de tá bem, tudo bem, de conformismo. A gente acha que a pessoa resignada é uma pessoa conformista. O resignado é aquele que aceita a sua situação presente, mas está sempre de olho lá na frente. Ele está tentando modificar a sua condição para melhor. Se ele não está feliz naquela atividade profissional, então ele vai buscar outra atividade profissional. Ele não é obrigado a aturar a vida como um fardo. A vida pode ser também para nós bem vivida e gratificante do ponto de vista emocional. É porque as nossas escolhas, em geral, não nos conduzem a este lugar. Então, nós vivemos no mar das queixas, das lamúrias. Outro pedido: livrai-me dos maus pensamentos. O esforço para uma vida mental diferente. Pedir aos bons espíritos que nos afastem os pensamentos doentios, porque eles ainda aparecem em nós. Isso emerge quando a gente vê, já pensou, né? A gente nem tem muito controle sobre o que pensa, mas o que a gente faz depois que pensa, a gente pode conduzir. E esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho. Difícil, isso não é comum. A gente pedir na prece que os nossos protetores nos apontem as dificuldades. Que a gente olhe no espelho de verdade, não preocupado apenas se o cabelo está bom, se o brinco está combinando. Que a gente olhe no espelho para ver a alma. Como nós estamos. As pessoas que convivem conosco nos dão muitas pistas. E, em geral, elas tornam a nossa vida mais difícil. Porque como elas vão conhecendo bem de perto quem nós somos, são elas que vão sinalizando. Você é chato, hein? Ai, nossa, mas eu não aguento mais ouvir você reclamando. Como você reclama? São dicas. E como a gente se sente? Tá vendo a família que eu tenho? Que fardo. A gente atormenta a família inteira. Quando a família reclama, aí a gente acha que a gente é, mas eu sou espírita, eu tenho que compreender que se eu estou na família para encaminhar esse grupo, né? Nós estamos aqui para buscarmos o caminho, porque quase todos viemos aí de descaminhos no passado. Então aquelas pessoas que convivem conosco são as pessoas necessárias ao nosso crescimento. Elas são necessárias ao nosso desenvolvimento. Não é comum que haja alguém naquele grupo tão acima no desenvolvimento espiritual, que esteja ali para orientar como mentor. A maioria de nós se reúne no lar, no contexto das provações, endividados uns com os outros, para os reajustes, para os acertos de todas as partes. Em certa ocasião, o filho era pequeno, bem pequeno ainda, quando ele me disse assim: tem uma coisa que eu não entendo na doutrina espírita. Ele devia ter uns 8 anos. Ele agora está com 20. E ele disse assim: como é que Deus pode querer que o espírito se torne perfeito, se ele dá um pai e uma mãe que não são perfeitos para educar a criança? Quem me salvou foi meio Lúcio, porque felizmente eu tinha lido Jesus no Lar, uma mensagem linda, em que os discípulos também diziam para Jesus: como é que eu posso ir lá falar do teu evangelho de amor? Eu não sou digno, Senhor. Como é que nós podemos anunciar a mensagem do teu evangelho, nós cheios de imperfeições? E Jesus pergunta: quem deveria fazer isso? Os anjos, que não merecem mais estar entre vocês? A resposta veio na hora, né? Benzinho, que tipo de espírito você acha que é para merecer uma
mãe e o pai muito elevados. É na medida do filho é a mãe e o pai, entendeu? Ele ficou ruminando isso vários dias. Aquilo foi um conceito importante. Quase depois de uns 3 ou 4 dias é que ele retornou com aquilo, disse: mãe, eu acho que você tem razão, um espírito perfeito não merece. Eu falei: não merece todas as malcriações que eu escuto, não é? Você acha que um ser de luz merece ficar discutindo com você todo dia por que é importante tomar banho? Ele tem coisas muito mais importantes para fazer na ordem universal. Então sou eu que tenho que fazer essa tarefa, porque essa tarefa é para o meu nível, na escala evolutiva, entendeu? E ali nós fomos nos ajustando. Então essa ideia de que nós temos situações adversas, nós sempre nos colocamos como vítimas, e nas nossas preces, o que nós pedimos? Nós pedimos os privilégios. Não vê, Jesus, como eu estou sofrendo, me ajude. Esse me ajude é me tira dessa situação difícil, por favor. A prece, a orientação dos espíritos não é esta. É para pedir força, coragem no enfrentamento da luta, compreensão dos motivos que nos levam a viver essas situações delicadas, situações extremas de muito sofrimento que nós vivemos nas perdas afetivas, pela morte, pelas separações dos relacionamentos. Nós sofremos pelas doenças, mas entendendo com a doutrina espírita a função deste processo de renovação das nossas vidas. Na segunda prece, ainda sobre o mesmo tema, ele pede fé, esperança e caridade. Nós hoje fomos convidados tão delicadamente aqui pelo Albino Teixeira à prática da caridade. Não a caridade dos santos, que tudo dão. A caridade das mínimas coisas, esse desfecho, não é? Deus nos dá tudo. Aprendamos a dar pelo menos um pouco. O que nós temos dado do ponto de vista exterior, material, e o que nós temos oferecido de nós mesmos, da nossa paciência, do nosso bom humor, do nosso ânimo, para aqueles que estão mais perto e para aqueles que estão também mais distantes. Numa visita que nós passamos, uma vez por mês que nos dediquemos a visitar aqueles que não têm um parente para visitá-los. Então, uma palavra amiga, num dia do mês, será que nós não podemos reservar algo? Então, isso nós deveríamos também pedir, que Deus nos tire desse lugar tão egoísta, podemos chamar umbilical. E a última prece também fala da força, da coragem e da resignação. São os pedidos que nós devemos fazer aos anjos, aos protetores espirituais. A sequência dos itens, que passa a tratar das preces que nós fazemos para afastar os maus espíritos, continua na mesma sequência de raciocínio. Kardec introduz aqui apenas uma diferença, podemos dizer, porque ele recorre ao Evangelho de Mateus, no capítulo 23, os versículos 25 a 28. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Então nós podemos pensar assim: por que Kardec trouxe esta passagem para falar dos maus espíritos? Primeiro, essa imagem belíssima do Evangelho do Sepulcro, porque é bem isso que acontece. Há 2 meses nós estivemos no sepultamento e o caixão foi colocado numa gaveta e alguma outra gaveta não tinha sido bem vedada. Não foi possível terminar o sepultamento ali, porque o mau cheiro da decomposição do corpo estava ali no ambiente, né, produzindo ali todo o desconforto aos presentes. Quando a gente olha por fora, é aquilo ali. É branquinho, estava tudo pintadinho, mas lá dentro cheio de podridão. Então, Jesus fala um pouco dessa condição dos hipócritas,
de uma aparência exterior que não corresponde àquilo que nós temos de verdade. E quase todos temos as máscaras que nós vamos apresentando na vida social. Nós sempre queremos aparecer bem na fita, não só bem na foto, não é? A gente quer ter uma boa imagem do ponto de vista material e a gente também quer ter uma boa imagem do ponto de vista da vida social. A gente quer que as pessoas pensem que a gente é bacana, mesmo que a gente não seja tão bacana assim. Então, às vezes, há uma imagem exterior, todo mundo diz, fulano é tão agradável, tão simpático, né? E quem mora junto diz, ó, leva pra você, né? Porque a máscara não sobrevive o tempo todo. Por que os relacionamentos azedam, né? Porque no início, como nós queremos impressionar, nós fazemos aquilo melhor que nós podemos. Nós somos sempre bem-humorados. Quando a pessoa, o parceiro, chega aborrecido, meu amor, o que você tem, não é? Posso te ajudar? Depois de alguns anos, não vem não, seu dia foi difícil, o meu também, não me perturba, não é? Porque esse movimento inicial que a gente faz é um movimento da natureza. Emmanuel explica muito bem no livro Vida e Sexo o papel desse período de encantamento. Porque se na verdade a gente se reconhecesse de imediato, não ficava perto não tinha reajuste não. Então é preciso um certo torpor que a paixão proporciona, essa ilusão inicial para fazer o link, né? Depois a gente tenta resolver, pelo menos para haver uma aproximação mais demorada. Esse é o papel do namoro, dessa fase do encantamento. Mas nós não sustentamos isso muito tempo. Então temos as máscaras. Nós precisamos pensar aí, né? Como anda esse mundo íntimo. E o que isso tem a ver com a presença dos maus espíritos? Nós nos acostumamos a pensar na tradição religiosa, a toda vez que existe uma força negativa agindo sobre nós, um mau espírito, nós fazemos uma associação com seres demoníacos, entidades ligadas ao mal, que estão no universo para tentar a criatura humana. E esses espíritos, eles ficam só buscando oportunidades aqui e ali para desencaminhar os homens. Então nós colocamos assim o mal fora de nós. Nós aprendemos na doutrina espírita que o mal também está ainda em nós. Não é nosso, mas ainda existe aqui circunstancialmente, momentaneamente. Porque nós não desenvolvemos plenamente o bem que existe em nós. Então o mal é esse contraste, é a falta do bem, é o bem que ainda não apareceu, não se desenvolveu. Como a sombra, dizem os espíritos na Gênese, Kardec escreve no livro A Gênese, a sombra também é a ausência da luz, a escuridão é a ausência da luz. Surge a luz, acabou a sombra. Então ainda há muita sombra em nós. É isso que nos liga aos maus espíritos. E nós achamos que quando as coisas dão errado é porque alguém fez algum trabalho. A gente tem medo de inveja, a pessoa bota os adesivos, né? Não me inveje, trabalhe, né? Nós temos a ideia de que é o mal externo que vai nos pegar, nos contaminar, nos atrapalhar. E Kardec desfaz a nossa ilusão, porque aprendeu que os espíritos são as pessoas que viviam aqui na Terra. Agora elas estão sem corpo. E assim como há boas e más pessoas, há também bons e maus espíritos. Os espíritos não são votados eternamente ao mal, não foram criados para o mal e estão ali temporariamente. E por que eles se ligam a nós e não ao vizinho? Porque alguma coisa em nós nos une a ele por simpatia, por afinidade. Há pensamentos que são ocultos de todas as pessoas, mas nós sabemos que eles existem em nós. Coisas que nós não seríamos capazes de declarar nunca, nem sob tortura. Mas eles estão conosco. E nós somos reconhecidos por esses pensamentos, porque esses pensamentos ecoam no universo. Kardec fala da fotografia do pensamento. A gente pensa, cria imagem. A imagem pode ser vista pelos espíritos. Eles nos conhecem, nos reconhecem. Então, quando nós temos, às vezes, até uma vida social, às vezes acontece alguma coisa com a pessoa, assim, em determinado momento aquela obsessão se torna flagrante. A gente diz, como pode o fulano? É uma pessoa equilibrada, uma pessoa socialmente ajustada. Às vezes crimes são praticados
que comovem a sociedade como um todo, e aí as entrevistas com os vizinhos revelam, não, a gente nunca ia descobrir que ele era um psicopata, ele cumprimentava todo mundo, porque há um para fora e há um para dentro. E esse para dentro responde por essas sintonias que nós fazemos. Pode ser uma coisa atual, presente, por afinidade, mas pode ser também um reconhecimento, uma coisa mais antiga. Alguém que nos conhece de outras eras. Então pode ser agora que nós não consigamos compreender por que nós, que hoje não temos maus pensamentos, há pessoas que têm uma vida ajustada. E elas não entendem por que de repente elas passaram a receber essas influências de uma forma mais ostensiva, a ver as presenças, a sentir o processo obsessivo, elas precisam buscar ajuda, elas começam a ouvir vozes. E quando dialogamos com os desencarnados, nas nossas reuniões mediúnicas, ouvimos: ele está disfarçado. Ele não era assim, ele está disfarçado, mas eu sei que era ele. Né? O que ele está chamando de disfarce? Esse revestimento atual do corpo, que ele não reconhece, realmente não era assim. Mas ele sabe que é aquela pessoa. E por que ele sabe? Porque ele tem acesso pelo pensamento e também por uma certa combinação de fluidos, uma combinação de energias, aquele ser espiritual. Então ele reconhece, ele sabe que está ali. E se hoje nós estamos desejosos de praticar o bem, embora não possamos dizer que já sejamos bons, houve tempo em que nós éramos deliberadamente maus. Deus é justiça e é misericórdia. Então ele nos dá a reencarnação. Nós pensamos na reencarnação como um mecanismo punitivo. Fez, vai pagar. Até um adesivo existe com esse nome: reencarnação, questão de justiça. E a gente compreende mal essa justiça, porque a gente entende como a pena de talião. É a justiça no sentido, fez, vai pagar agora. Não é? O princípio da reencarnação legitima a justiça porque garante a todos oportunidades de desenvolvimento espiritual. Todos nós alcançaremos a perfeição espiritual, mais demoradamente, mais brevemente, a depender dos nossos esforços, das nossas conquistas de cada fase da nossa existência corporal. Mas nós estamos no processo de desenvolvimento. Então, quando hoje a vida nos retorna aquele desencarnado, hoje que nós temos condições de compreender, que temos o recurso do passe, temos a terapia da água magnetizada, temos a casa espírita para nos ajudar na orientação dessa nova conduta. Então, Kardec usa aqui uma expressão muito interessante. Ele diz: os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Então ele diz que não adianta fórmula de exorcismo para obrigar, gritar, vai afastar, sai daqui, afasta-te daqui. Aquilo não adianta se não houver o correspondente emocional na nossa transformação. Às vezes esse processo é mais rápido, às vezes ele é bem demorado, porque não é fácil convencer aqueles a quem nós magoamos tanto que agora nós somos diferentes. Porque quando alguém trai a nossa confiança, a gente sabe como é difícil perdoar, não é? A gente sempre fica com aquela dúvida: será? Ah, já fez uma vez, não vai fazer de novo? A pessoa precisa de muito esforço para provar que ela mudou de verdade. E a gente está falando às vezes de uma traição afetiva, amorosa, de uma infidelidade amorosa. Mas tempo houve que a gente traiu grandes amigos para usurpar todos os seus bens, deixar a família na rua, na miséria. E por causa disso, uma criança morreu doente. Há pouco tempo um desencarnado se comunicava lá no grupo, inicialmente muito firme, dizendo que ele não tinha nada a pensar, que ele não sabia o que ele estava fazendo ali, mas no decorrer da conversa ele chegou num ponto que o incomodava. Para eliminar alguém de uma terra que era dele, ele que trabalhou a vida inteira para juntar dinheiro e ter aquela propriedade, teve a sua terra invadida. Uma família construiu ali uma casa. E ele foi alertando várias vezes, a família não saiu e ele mandou queimar a casa.
Ele não tinha culpa nenhuma naquele momento. Mas os gritos das crianças, segundo ele, inocentes, ecoavam e atordoavam a sua mente, né? E é naquele momento em que ele recebe ajuda, em que ele é resgatado espiritualmente, quando ele toma para si a responsabilidade e assume aquilo que ele fez como um mal. Agora vamos pensar na cena. A pessoa bota fogo, mata o nosso filho, depois a gente chega perto e diz: perdoa, irmão, compreende. Quem aqui poderia dizer: ah, na hora, não é? Isso ia demandar um trabalho enorme nosso. Entendendo que ele errou, a gente também errou. Que provavelmente, hoje nós compreendemos com o Espiritismo, aquelas crianças não eram assim inocentes, diante da lei maior. Elas também estavam ali por alguma razão. Porque há injustos, ouvimos do Espírito, na verdade, pelo Raul Teixeira, mas do Espírito Camilo. Na Terra há muitos injustos, muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Nenhum de nós sofre sem ter relação com aquela situação que motivou o sofrimento. Então nós vamos entender e vamos vendo que nós também erramos no passado, mas isso é um trabalho árduo. Então agora não dá para dizer para o Espírito: Senhor, me ajuda que agora eu estou dando paz, eu estou tentando aqui me esforçar, faz ele embora. Porque nós criamos um vínculo profundo, de uma dor profunda que nos vinculou àquele espírito. Então hoje o que nós vamos fazer? Trabalhar por nós, por ele, manter a oração, pedindo a Deus que a gente tenha oportunidade de resgatar. Quem sabe aquelas crianças não chegarão aos nossos lares, como os nossos netos, nossos filhos, nós também vamos poder fazer por eles agora. Poderíamos receber aquele próprio espírito dentro da nossa casa para uma conciliação. Essa é a perspectiva consoladora do Espiritismo. E a frase que nós queríamos destacar da prece, já que estamos nos encaminhando para a parte final do nosso trabalho, ele diz assim: espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Esse é outro diferencial que o Espiritismo oferece. Nós não entendemos o processo como culpados e inocentes, vítimas e algozes. Nós somos criaturas falíveis, com conquistas e com limitações, com um legado de erros, mas também alguns acertos. E por isso, cuidamos do desencarnado tanto quanto nos ocupamos com o encarnado. Então, o trabalho de desobsessão nas casas espíritas, a gente pensa assim, que é para dar o nosso nome lá, que alguém vai dar um jeito lá de sumir com aquele espírito do universo, mandar ele para Marte, né? Vai embora da minha vida. A terapêutica para o encarnado é uma. É a do passe, é a da prece, a do culto do evangelho no lar, do trabalho na caridade. A desobsessão é uma terapia para o desencarnado. Nós estamos preocupados com ele também. Porque ele também é um humano, e é um humano que sofre. E sofre porque alguém motivou aquele seu sofrimento. Então ele está ainda resistindo. Mas não há mal que sempre dure. Em algum momento, seu coração também vai ser sensível a essa chama do amor divino. Porque ele também é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele é nosso irmão, merece todo o cuidado que nós também merecemos. Nós ainda separamos aqui na Terra entre bons e maus, mas no rigor da balança, todos nós temos o telhadinho de vidro, nós não acertamos o tempo todo. Felizmente, nós não estamos voluntariamente, deliberadamente vinculados ao mal mais. Não estamos assim com o propósito. A não ser em certos estados alterados, que tem dias, não é? Que a gente diz assim: ah, hoje me desculpa, mas vou descer a maneira, né? A gente já sabe que não está num bom caminho, assume que não está num bom caminho, mas na maioria das vezes, nós que estamos aqui, né, estamos no esforço de avançar.
E no processo de avançar, nós vamos nos solidarizando com aqueles que caminham também, com as suas lutas, com as suas aflições, com as suas angústias. E hoje recebemos este, podemos dizer, banquete. Hoje voltamos para nossa casa com tanto que nós recebemos aqui, não é? Vamos encontrar lá o nosso telhadinho, como disse a mensagem, a nossa comidinha quente, para espantar o frio. Mas nós vamos voltar para o campo de luta que é a vida. E vamos voltar agora refeitos, alimentados espiritualmente, mas fortalecidos, certos de que não estamos desamparados. Então, nos nossos momentos extremos de angústia, de aflição, de desespero, de medo, vamos lembrar dessas forças muito poderosas que conspiram o universo a nosso favor. Eles aguardam apenas que nós deixemos um espaço mental para a sua ação. Eles nunca nos abandonam, disseram os espíritos a Kardec. Às vezes se afastam quando nós resistimos no mal. Mas basta que nosso pensamento se eleve com sinceridade e eles se apresentarão. E nós vamos sentir a presença deles pela consolação que vamos experimentar na alma, pela tranquilidade que sentimos como num momento como este que nós estamos aqui. Alguém tem alguma dúvida de que companheiros muito amorosos estão trabalhando aqui enquanto nós estamos reunidos? Nós podemos sentir a presença deles neste ambiente de paz, nas vibrações do amor, e essa presença é por eles e por nós, porque nós estamos aqui nos colocando em sintonia com eles. Então, que nós possamos voltar aos nossos lares merecendo essa continuidade da assistência espiritual, que possamos levar aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos, tudo isso de bom que nós recolhemos aqui. Muita paz.